Em um mundo cada vez mais interconectado e paradoxalmente fragmentado por tensões geopolíticas, a questão da soberania nacional nunca foi tão pertinente. Enquanto noticiários frequentemente destacam conflitos e ameaças a diversos países, uma nação em particular parece pairar acima dessas preocupações: o Brasil. A pergunta que intriga muitos é direta e complexa. Por que nenhum país invade o Brasil? Longe de ser uma percepção ingênua sobre nossa segurança, essa questão nos convida a desmistificar ideias comuns e a mergulhar em uma análise profunda das razões estratégicas que consolidam a posição do Brasil no cenário global. Para compreender essa realidade, é fundamental contextualizar a estabilidade regional da América do Sul, uma área que, apesar de seus desafios internos, tem se mantido relativamente livre de conflitos interestatais em grande escala por décadas. O Brasil, como a maior economia e território do continente, desempenha um papel central nessa dinâmica. Sua localização estratégica, com uma vasta costa atlântica e extensas fronteiras terrestres com quase todos os países sul-americanos, é um ponto de partida para nossa análise. Surpreendentemente, apesar de sua vastidão, o país não apresenta conflitos diretos ou históricos de grande magnitude com seus vizinhos, uma raridade em muitas outras regiões do planeta. Além disso, o Brasil tem cultivado um papel ativo e construtivo em organismos internacionais de paz e segurança, como a ONU e a OEA, solidificando sua imagem como um ator que busca a resolução pacífica de disputas. Agora, vamos aos fatores dissuasores inerentes que formam a base da nossa discussão. Um dos mais evidentes é o tamanho territorial. A vastidão do Brasil, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, representa um desafio logístico monumental para qualquer força invasora. A dificuldade em ocupar e, mais importante, controlar uma área tão gigantesca seria proibitiva. Imagine os custos humanos e financeiros para manter tropas dispersas por um território que é maior que a Europa Ocidental. Seria uma empreitada que drenaria recursos e moral de qualquer nação agressora. Em conjunto com o tamanho, a diversidade geográfica e climática do Brasil atua como uma barreira natural impenetrável. Desde a densa e úmida floresta amazônica, com seus rios caudalosos e terreno inóspito, passando pela aridez do sertão, as planícies alagadas do Pantanal, até as complexas formações montanhosas, o país oferece uma gama de biomas que tornariam a movimentação e a subsistência de exércitos estrangeiros extremamente difíceis. O clima adverso, com calor intenso e umidade sufocante em muitas regiões, somado a doenças tropicais, representaria um inimigo tão potente quanto qualquer força de defesa. Os recursos naturais abundantes do Brasil são outra camada dessa complexa proteção. O país é um tesouro de riquezas minerais, hídricas e biológicas, essenciais para a economia global. Por um lado, essa riqueza poderia ser vista como um atrativo para invasores. Por outro, a exploração desses recursos é muito mais vantajosa através de acordos comerciais e investimentos do que por uma invasão militar. Um conflito de larga escala colocaria em risco a própria integridade desses recursos, tornando a agressão uma estratégia contraproducente. A destruição ambiental e a instabilidade geradas por uma guerra comprometeriam a extração e o acesso a essas riquezas por um longo tempo. Adicionalmente, a população numerosa e diversa do Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, apresenta um desafio significativo para qualquer tentativa de controle social por uma força ocupante. O potencial de resistência civil e guerrilha em um país com a cultura e a história do Brasil é imenso. O custo de manter a ordem e a segurança em uma nação tão populosa e dispersa seria insustentável.
Finalmente, as Forças Armadas brasileiras, embora talvez não estejam no mesmo patamar de arsenais nucleares ou de potências militares globais, possuem uma capacidade de defesa e dissuasão considerável. O tamanho e o treinamento das forças terrestres, aéreas e navais, adaptadas ao território e às condições brasileiras, são projetados para a defesa territorial. A doutrina de defesa nacional foca na proteção da soberania e dos recursos estratégicos, tornando uma invasão uma perspectiva cara e incerta. Do ponto de vista econômico, a inviabilidade da invasão é ainda mais acentuada. O alto custo de uma operação militar em larga escala, somado às inevitáveis sanções internacionais e ao isolamento diplomático de um país agressor, tornaria a aventura insustentável. A perda de acesso aos mercados e recursos brasileiros essenciais para a economia global seria um golpe devastador para qualquer nação que ousasse tentar tal ato. Essa análise dos fatores dissuasórios intrínsecos nos leva a um contexto histórico e político mais amplo, que moldou a estratégia de não invasão do Brasil ao longo dos séculos. A história do país, desde seus primórdios coloniais, revela um padrão de defesas e interações que, embora não isentas de conflitos, raramente culminaram em ocupações prolongadas ou invasões de vasta escala. No período colonial e imperial, o Brasil enfrentou invasões pontuais, como as dos franceses no Rio de Janeiro e dos holandeses no Nordeste. Contudo, a natureza dessas incursões era predominantemente focada na exploração de recursos específicos ou no estabelecimento de entrepostos comerciais, e não na ocupação total e subjugação do vasto território. A defesa portuguesa e, posteriormente, a brasileira, mesmo que por vezes precária, conseguiu, em última instância, rechaçar ou absorver esses movimentos. O tamanho do território e a dificuldade logística já operavam como barreiras, mesmo que de forma rudimentar, dificultando a consolidação de qualquer domínio estrangeiro em larga escala. No século XX, o Brasil adotou uma postura de neutralidade estratégica na maioria dos grandes conflitos mundiais. Sua participação nas guerras mundiais foi indireta ou limitada a coalizões específicas, sem que o país se tornasse um palco principal de confrontos. Essa política, aliada ao fortalecimento da diplomacia, consolidou a ideia de que a defesa do Brasil passava menos por um confronto militar direto e mais pela construção de relações internacionais estáveis e pela manutenção da paz regional. Durante a Guerra Fria, o alinhamento com o Bloco Ocidental e a doutrina de segurança nacional focaram-se mais na defesa interna contra ameaças ideológicas do que em uma iminente invasão externa direta, uma ameaça que simplesmente não se materializou. A política externa brasileira tem um histórico notável de pacifismo e resolução pacífica de conflitos, solidificando a diplomacia como sua primeira linha de defesa. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, desempenha um papel crucial na construção de alianças e acordos, utilizando o diálogo e a negociação para evitar tensões e promover a cooperação. Essa abordagem é evidente na participação ativa do Brasil em organizações internacionais como a ONU, a OEA e o Mercosul. O engajamento nessas estruturas de segurança coletiva e a busca por soluções multilaterais para desafios regionais e globais reforçam a posição do Brasil como um ator pacífico e construtor de pontes, diminuindo a probabilidade de ser percebido como um alvo militar. A doutrina brasileira de defesa dissuasória é um pilar fundamental dessa estratégia. Ela implica em investir em capacidades militares suficientes para desincentivar ataques, sem necessariamente buscar uma projeção de poder ofensivo em grande escala. O foco está na proteção da soberania e dos vastos recursos estratégicos do país.
A inteligência e o monitoramento de fronteiras são aspectos cruciais, permitindo a antecipação de ameaças e a resposta adequada. Alianças e acordos militares, tanto com países vizinhos quanto com potências globais, através de treinamentos conjuntos e troca de informações, também contribuem para essa percepção de segurança, tornando o Brasil um parceiro e não um vulnerável. Quando comparamos o Brasil com outras nações que foram invadidas, as razões para tais invasões frequentemente residem em recursos específicos, localização estratégica cobiçada ou uma fraqueza militar notória. Países com pequenas extensões territoriais, riquezas altamente concentradas e facilmente acessíveis, ou regimes politicamente instáveis e isolados, tornaram-se alvos. O caso brasileiro, com sua vasta geografia, recursos dispersos e uma política externa de não alinhamento agressivo, apresenta um contraste marcante, destacando a singularidade de sua situação no cenário global. A complexidade do Brasil torna qualquer aventura militar externa uma aposta de alto risco e incerto retorno. A manutenção da não invasão do Brasil é um esforço contínuo que envolve múltiplos atores, cada um com seu papel específico. O governo brasileiro, englobando o executivo, legislativo e judiciário, é o arquiteto das políticas de defesa e segurança nacional. Ele direciona os investimentos para as Forças Armadas e para a infraestrutura estratégica, além de conduzir as ações diplomáticas e as negociações internacionais que solidificam a posição do país no cenário global. As Forças Armadas brasileiras, por sua vez, são o braço operacional dessa estratégia, garantindo a capacidade operacional e a prontidão, monitorando incessantemente as fronteiras terrestres, fluviais, marítimas e o espaço aéreo, e buscando a modernização constante de seus equipamentos e treinamentos. Não se pode ignorar o papel da sociedade civil e dos meios de comunicação. Eles contribuem para a formação da opinião pública sobre temas de defesa, exercem pressão por políticas de segurança e soberania, e desempenham um papel crucial na conscientização sobre a importância da defesa nacional. Além disso, atores internacionais, sejam aliados comerciais e estratégicos ou organismos multilaterais, também atuam indiretamente na manutenção da não invasão. Países com interesses econômicos no Brasil têm uma razão para promover a estabilidade regional, e organizações que promovem a segurança coletiva agem como um dissuasor adicional contra qualquer agressão externa, reforçando um consenso de que a integridade territorial brasileira deve ser respeitada. Diferentes perspectivas podem ser aplicadas para interpretar essa realidade. Uma visão realista enfatizaria o poder militar e a geopolítica como fatores primordiais. Para essa corrente, a dissuasão militar e o alto interesse das nações são os pilares da segurança, e o Brasil se posiciona como um peso pesado regional cuja invasão seria proibitivamente custosa. Por outro lado, a visão liberal ou institucionalista destacaria o papel das instituições e do direito internacional. A força da diplomacia e dos acordos multilaterais, juntamente com a percepção de que manter a paz é mais vantajoso do que a guerra, seriam os principais elementos. Contudo, uma visão crítica ou alternativa questionaria a real ausência de ameaças. Essa perspectiva apontaria para ameaças não militares, como ataques cibernéticos, crimes transnacionais, degradação ambiental e pressões econômicas, que podem erodir a soberania de formas mais sutis. A soberania real sobre vastas áreas como a Amazônia e seus recursos, além da influência de potências estrangeiras através de meios não convencionais, seriam pontos de atenção para essa análise. Olhando para o futuro, as implicações e cenários possíveis são variados.
A manutenção do status quo, com a continuidade da política de defesa e diplomacia, é um cenário provável. No entanto, o aumento de ameaças não militares exige um foco crescente em cibersegurança, combate ao crime organizado transnacional e gestão de questões ambientais, como o desmatamento e a crise hídrica. Cenários de conflito regional, embora atualmente improváveis, poderiam impactar a segurança brasileira se instabilidades em países vizinhos se agravarem. Disputas por recursos naturais, como água, minerais e energia, representam um potencial foco de conflito no futuro, especialmente em um mundo com recursos cada vez mais escassos. Finalmente, o crescente papel do Brasil no cenário global, seja em organismos internacionais ou em alianças econômicas, traz consigo novas responsabilidades e desafios à sua segurança. Em conclusão, a ausência de uma invasão militar em larga escala ao Brasil não é resultado de uma única razão, mas sim de uma complexa combinação de fatores geográficos, militares, diplomáticos e econômicos. A vasta extensão territorial, a diversidade geográfica, a riqueza de recursos naturais, a população numerosa e as forças armadas capacitadas atuam como dissuasores físicos e estratégicos. Complementarmente, a política externa pacifista, a participação em organizações internacionais e a doutrina de defesa dissuasória criam um ambiente diplomático que desincentiva a agressão. A inviabilidade econômica de uma ocupação e as sanções internacionais também contribuem significativamente. A posição única do Brasil no cenário global, portanto, é um testemunho da eficácia dessa abordagem multifacetada. No entanto, a segurança nacional é um campo dinâmico, exigindo vigilância contínua e adaptação constante às novas ameaças, sejam elas militares ou de natureza mais sutil, para que a soberania e a integridade do país permaneçam intactas.